O tema de hoje, a gente vai falar sobre o autoconhecimento. Eu trouxe esse tema porque eu quero mostrar para vocês como tudo que vocês vivenciaram ao longo de sua vida, na sua infância, como isso vai fazer com que vocês formulem algumas regras, algumas crenças que fazem com que vocês funcionem de determinada forma no mundo. E isso também vai ter um impacto na relação com a sua criança, né? Então, imagine agora que agora você voltou para a sua infância, certo? Imagine que a gente está falando agora sobre a sua infância, a relação que você tinha com seus pais. Então, vamos imaginar que nessa relação aconteceram algumas situações, tá? Imagine que aconteceram situações em que vocês ouviam alguns rótulos, como por exemplo, você é um inútil, você não serve para nada, ou você é um desastrado, ou você é preguiçoso. Então, talvez você tenha ouvido rótulos como esses. Pode ter sido situações também em que vocês ouviram críticas, julgamentos, como por exemplo, você está fazendo isso para me pirraçar, ou você fez aquilo dali de propósito. Então, às vezes, os pais podem ter falado coisas desse tipo para vocês. Pode ter sido situações também em que vocês ouviam comparações. Às vezes, os pais comparam as crianças, né? Então, talvez na sua infância, vocês tenham vivenciado situações como essas, em que talvez seus pais tenham comparado você com um irmão, com algum amigo, e às vezes os pais podem dizer, por que você não arruma seu quarto como seu irmão faz? Por que você não estuda como seu amigo? E tudo isso vai trazer para a gente sensações desagradáveis e vai fazer com que a gente formule algumas crenças. Outras situações que podem ter ocorrido seria de humilhações. Muitas vezes os pais podem ter colocado vocês no castigo, no cantinho do pensamento, que é um tipo de castigo disfarçado, mas também é um castigo. Então talvez vocês tenham passado por situações como essas. Ou então tenha dito, fica de cara para a parede. E a criança, nesse caso, pode se sentir humilhada, envergonhada com essa situação. Pode se sentir injustiçada também. Pode ter sido situações também que você não se sentiu compreendido. Então, imagine uma situação em que você perdeu um animalzinho de estimação que você gostava muito, você estava muito triste, e seus pais não se importaram com seus sentimentos. Você não se sentiu compreendido naquele momento. E pode ter dito, vamos, levanta, está na hora de ir para a escola, e não se importar com o que você estava sentindo. Ou então, uma situação em que você precisava de um carinho, de um colo, de um aconchego, e não teve isso. Então, algumas pessoas relatam situações como essas vividas na infância. E por que isso ocorre? Porque às vezes os pais têm a crença de que se carregar a criança no colo, a criança vai ficar mimada, e a criança vai ficar mal acostumada. Então, talvez isso tenha sido vivenciado por alguns de vocês. Pode ter sido situações também de falta de diálogo, de orientação. Outra situação que pode ter acontecido é quando os pais, às vezes, superprotegem os filhos. E isso tudo também vai ter um impacto. Então, às vezes, quando superprotege, a pessoa pode não experimentar algumas situações e com isso não desenvolver algumas habilidades. E depois desenvolver crenças de incapacidade, de que não consegue fazer as coisas, porque nunca teve aquele desafio, justamente por causa da superproteção. Então, tudo isso, que são situações negativas que algumas pessoas viveram na infância. E por que eu estou falando de situações negativas? Porque tudo isso vai fazer com que a gente formule algumas crenças sobre a gente, sobre o mundo, sobre o futuro. Só que eu só estou aqui falando sobre crenças negativas porque as crenças positivas vão fazer com que a gente funcione bem no mundo, de forma funcional. Mas eu estou aqui focando no lado negativo, de situações que ocorreram negativas, para que a gente relembre essas situações e que, com isso, a gente entenda qual é o impacto disso, né? Como foi esse impacto na sua vida, para que a gente não repita essas situações com nossas crianças hoje. Então, quando os pais fizeram isso com vocês, eu queria agora trazer uma reflexão. Pensa aí, como vocês se sentiram naquele momento? Será que vocês se sentiram acolhidos? Vocês se sentiram amados? Porque, na verdade, quando os pais faziam isso, né, com a gente, nas gerações anteriores, provavelmente os pais faziam isso com a melhor das boas intenções. Faziam porque amavam seus filhos, amam seus filhos, né? e queria que vocês fossem pessoas de bem no futuro. Então eles tinham boas intenções.
Porém, essa forma tradicional de educar pode ter trazido para vocês algumas consequências negativas na situação que vocês estão vivendo hoje, né, agora na sua vida adulta. Além disso, no momento em que ocorreu isso, na sua infância, lembra aí como vocês se sentiram? Será que vocês recebiam essa mensagem de amor de seus pais? Será que vocês entendiam naquele momento que seus pais queriam o seu bem no futuro e por isso eles estavam fazendo aquilo? Eu acho que não. Então as crianças não recebem a sua mensagem de amor quando os pais fazem esse tipo de coisa. Então, se algum de vocês vivenciou situação como essas, provavelmente vocês não devem ter sentido também, não devem ter percebido a mensagem de amor que seus pais talvez quisessem transmitir com essas atitudes. Então isso, a gente precisa refletir sobre isso para a gente não repetir essas atitudes com as crianças hoje. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu apanhei, mas eu já sou uma pessoa de bem, eu não sou envolvida com drogas, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Então, talvez não tenha tido alguns prejuízos, não tenha tido situações ruins como essas, né? Porém, por outro lado, as pessoas têm outras consequências. Porque a gente acaba formulando algumas crenças negativas. Então, as pessoas podem ter dificuldade na sua autoestima, dificuldade na sua autoconfiança, podem ser pessoas que não se sentem capazes de fazer algumas coisas. E tudo isso são impactos que a gente pode ter na nossa vida, fruto dessa educação que talvez alguns de nós tenha tido, né? Além disso, um outro problema desse tipo de educação tradicional é que muitas vezes as pessoas só têm aquele modelo de comportamento, com agressividade. E como esse é o modelo, as pessoas acabam replicando isso. Por isso que às vezes a gente vê situações de brigas de trânsito, situações de violência doméstica, situações de violência em estádios de futebol. Porque se uma pessoa foi educada o tempo todo, com críticas, com julgamentos, com humilhações, com violência, então é dessa forma que eles também vão fazer no mundo, porque eles acreditam que essa é a forma de se comportar. Ou então pode acontecer uma outra situação, em que as pessoas ficavam com tanto medo com aquelas situações vividas na infância, que para evitar essas situações, podem se tornar pessoas mais passivas, pessoas que às vezes não conseguem limitar o outro, pessoas que às vezes têm receio de dizer não para não desagradar, para não sofrer punições como um dia já sofreram. Então tudo isso são consequências desse tipo de educação. Então, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre tudo isso que vocês viveram, sobre o impacto disso na vida de vocês. E aí, quando a gente tem esse tipo de educação, a gente acaba formulando algumas crenças. Então, lógico que a gente pode formular crenças positivas também, mas como eu falei, aqui não é o foco hoje de falar sobre isso. O foco é falar sobre as crenças negativas que a gente pode ter formulado devido a essas situações negativas que a gente tenha vivenciado. Então, as crenças podem ser de 3 tipos. As crenças disfuncionais, as crenças negativas. Podem ser crenças de desamor, quando a pessoa acredita que não é amada. Talvez por ter vivido situações como, por exemplo, imagine que o pai ou a mãe colocou lá no castigo e porque achava que os irmãos tinham brigado e que essa era a forma de conduzir. Só que a pessoa que ficou no castigo ficou se sentindo injustiçada, porque achou que quem provocou a briga foi o irmão, e aquela criança não fez nada. Então talvez vocês tenham vivido alguma coisa como essa no seu passado. E esse sentimento de justiça pode ter sido um sentimento também de que eu não tenho o amor de meus pais, eu só vou ter o amor deles se eu me comportar de uma forma que eles esperam, se eu for perfeito. E como as crianças não são perfeitas, né, elas estão em processo de aprendizagem, então elas podem sempre errar, sempre ir para o castigo, e quando isso acontece de uma forma muito consistente, pode acabar desenvolvendo essa crença de desamor. Outro tipo de crença pode ser de desvalor. Então a criança pode, vocês no passado podem ter vivido algumas situações como críticas, de achar você é incompetente, você faz tudo errado, você é um desastrado, você quebra as coisas. E com isso desenvolver crenças de incapacidade, de desvalor, de que acha que não é capaz de fazer as coisas, porque vai quebrar, ou porque vai estragar, ou porque é um desastrado mesmo. Então acredita no que ouviu e acaba gerando essa crença de desvalor. Um outro tipo de crença é uma crença de desamparo. E essa crença pode ser formulada
porque foi uma situação que teve de abandono no passado, às vezes uma separação que teve dos pais, mas o pai abandonou e nunca ligou para os filhos também. Pode ter sido também uma situação em que a criança sempre tentava agradar aos pais, fazia muitas coisas para tentar agradar, chamar atenção, queria mostrar um desenho, alguma coisa que estava fazendo, e sempre era ignorado. Então, com isso, ele pode sempre achar que ele não está agradando os pais, que eles fazem tudo errado, e com isso pode desenvolver essa crença de desamparo, de abandono, de que não é visto, que não é valorizado. Então, são essas três crenças disfuncionais que as pessoas podem desenvolver de acordo com situações vividas na infância. E eu vou dar agora para vocês um exemplo de como isso pode funcionar na vida das pessoas, tá? Então, imagine que você viveu tudo isso lá na sua infância, mas que agora, na sua vida adulta, você é uma mulher, que você está casada, tem filhos, e você teve uma situação em que você marcou com uma amiga se ela poderia ficar com seus filhos porque você iria ao mercado com seu marido. Combinou com ela e ela concordou, tudo. Quando chegou na hora, você começou a ligar e a amiga não atendia. Então, de acordo com a crença que a pessoa tenha, ela vai interpretar esse mesmo evento de formas diferentes, a depender da crença que a pessoa tem. Então, imagine que você é uma pessoa que, quando acontece uma situação como essa, você pode ter pensamentos que seja, por exemplo, eu estou indignada, como é que pode? Eu ligo, ela não atende. E com isso você pode ficar sentindo muita raiva e acabar tendo um comportamento de ir lá na casa da amiga para tirar satisfação e dizer, por que você não me atendeu? Você combinou comigo, marcou comigo e não atendeu o telefone? Então, essas crenças que são formuladas, como é que elas funcionam? A gente tem uma crença, essa crença dá origem a pensamentos, que são pensamentos automáticos. Esses pensamentos vão dar origem a sentimentos, e os sentimentos vão dar origem aos comportamentos. Só que na hora, a gente só vê os pensamentos automáticos, porque eles são muito rápidos e a gente não consegue acessar. Então, a gente só percebe que a gente teve aquele tipo de comportamento. Mas a origem daquele tipo de comportamento que a pessoa teve, na verdade, está lá na crença do passado, da infância. Então, imagine que é uma situação em que essa pessoa que teve esse tipo de pensamento automático, de que ficar indignada porque a amiga não ligou, na verdade, tocou foi na ferida dessa pessoa, porque na infância ela passou por uma situação em que ela se sentiu injustiçada, porque o pai colocava sempre de castigo e nunca olhava o lado dela, e sempre quem provocava era o irmão. Então ela não se sentia injustiçada de estar ali no castigo. Então ela tinha uma crença de desamor. E essa crença foi acessada naquele momento em que a amiga não atendeu o telefone. Só que a gente não tem acesso direto às crenças, porque as crenças são inconscientes. Geralmente, a gente só tem acesso mais facilmente aos pensamentos e aos sentimentos. Então, quando a gente vê, a gente já está se comportando ali daquele jeito e a gente não entende muitas vezes o porquê. Agora, imagine uma outra situação, em que essa outra pessoa tem uma outra crença. Essa crença já é de desvalor. Ela não se sente valorizada, porque na infância essa pessoa recebeu muitas críticas, sempre diziam que ela era incompetente e que fazia tudo errado. Então ela não se sentia aceita pelas pessoas. Essa pessoa que tem essa outra crença de desvalor, ela pode, no momento em que a amiga não atende o telefone, como foi combinado, ela pode ter um outro tipo de pensamento automático. Então ela pode pensar, será que eu fiz alguma coisa? Será que ela está chateada comigo? Por que será que ela não está me atendendo? Então aí vem o gatilho do pensamento. A pessoa não vai fazer um link com aquela crença, mas na verdade a origem do pensamento está lá naquela crença do passado, de desvalor, certo? Mas o que acontece é o pensamento automático. Esse pensamento de será que ela fez alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado com ela? Certo? E aí com isso você vai ter também sentimentos de tristeza e pode ter comportamentos também de acordo com esse sentimento. Então você pode ficar muito triste porque acha que fez alguma coisa, e aí pode ligar para algum amigo em comum para tentar entender o que foi que aconteceu. Então você pode ter esse tipo de comportamento, mas a origem disso está lá na sua crença de desvalor.
E aí, naquele momento, você não teve esse tipo de acesso. Porque a gente geralmente se comporta no piloto automático. A gente não tem essas informações, então a gente não sabe nem por que está se comportando daquele jeito. Mas a origem está lá nesse passado. Agora vamos imaginar uma terceira situação. Uma situação em que a pessoa tem uma crença de desamparo. Que ela tentava o tempo todo agradar os pais no passado e nunca conseguia chamar a atenção deles. Então a pessoa que tem essa crença de desamparo, ela pode, no momento em que a amiga não atendeu, o gatilho que é ativado naquele momento é um pensamento de eu estou preocupada com minha amiga, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela está se sentindo mal? Será que ela se sentiu mal em casa? E aí a pessoa pode ficar tão preocupada que até desistir, desmarcar com o marido de ir no mercado, ir na casa da amiga para ver se aconteceu alguma coisa, se ela está lá caída no chão. Então, o comportamento de cada uma dessas situações é totalmente diferente. Porque as crenças das pessoas são diferentes, os sentimentos delas também. Agora, o problema disso tudo é que esses pensamentos e esses sentimentos, eles vêm com muita intensidade. Então a pessoa sente muita raiva e acaba brigando com a amiga, ou a pessoa fica muito ansiosa, muito preocupada com a amiga e larga tudo para ir lá achando que aconteceu alguma coisa. Ou a pessoa fica extremamente triste, se sentindo culpada porque deve ter feito alguma coisa e não lembra nem o que pode ter sido que chateou essa amiga. Então essas crenças disfuncionais, elas atrapalham a vida das pessoas. E a origem disso está lá no passado, nessas situações que ocorreram, né, na nossa infância. Agora vamos ver uma situação, diante desse mesmo exemplo, em que a crença já é funcional, certo? Então, nessa mesma situação em que a amiga não atendeu, a pessoa poderia pensar, ela não atendeu, então eu vou ter que pensar num plano B, né? Então eu vou ter que deixar as crianças com minha sogra, ou com minha mãe, ou com alguma outra amiga. Então você pode ter esse tipo de pensamento, que é mais funcional, é mais adaptativo, não te traz sofrimento. E aí você pode ir para o mercado, se não conseguir marcar nem com a mãe, nem com a sogra, nem com uma outra amiga, ainda existe um plano C, que seria levar as crianças, ainda que seja mais complicado, mas você pode fazer isso. E aí depois, quando chegar em casa, depois que tiver terminado as compras, aí você liga para a amiga para ver o que aconteceu. Entende? Então esse tipo de crença é mais funcional, não atrapalha a vida das pessoas. Mas para que a gente possa formular crenças funcionais para nossas crianças hoje, a gente não pode se comportar como nossos pais se comportaram nas gerações passadas. Porque antes eles não tinham informações que hoje a gente já tem mais acesso. E é isso que eu quero passar para vocês, essas informações, para que vocês se comportem de forma diferente com suas crianças hoje, para que elas não precisem passar por talvez situações que vocês hoje estejam vivendo. Mas a origem dessas dificuldades que talvez vocês estejam passando hoje está lá no passado, nessas crenças que vocês formularam, de acordo com tudo isso que vocês viveram. E muitas vezes vocês nem sabem, né, o motivo disso. Então, só recapitulando, como é que funciona? A gente, de acordo com tudo que a gente viveu, a gente formula crenças. Essas crenças podem ser funcionais ou disfuncionais. E essas crenças vão dar origem a pensamentos, só que no momento a gente só acessa o pensamento automático, a gente só pensa naquela hora o que está acontecendo ali. E depois os pensamentos dão origem a sentimentos, e os sentimentos vão dar origem a comportamentos. Mas observe que foi uma mesma situação. Então não é a situação que provoca raiva, ansiedade, o medo, a tristeza. Não é a situação em si, mas a interpretação que a gente faz daquela situação. E a interpretação vai depender da crença que a gente tenha, dependendo da nossa história de vida. Entende? E essas crenças podem ser sobre nós mesmos, então a gente formula a crença sobre quem nós somos, que podem ser crenças positivas ou negativas, de acordo com o que a gente viveu. A gente formula crenças sobre o mundo, sobre as outras pessoas, inclusive sobre as crianças. E formulamos crenças sobre o nosso futuro também. E isso vai ter um impacto em todos os campos da nossa vida. Vai ter um impacto sobre a nossa área profissional. Então, no trabalho, pode ser uma pessoa que, às vezes, tem uma crença de que é incapaz, que não é competente, que não consegue fazer as coisas direito. E essa pessoa pode ter dificuldade no trabalho. Então, se tiver uma apresentação para fazer, a pessoa não quer aceitar aquele desafio e pode ficar sempre numa função mediana e nunca avançar no cargo, no trabalho, porque não quer aceitar esse desafio, porque tem uma crença de que ela não é capaz, de que ela não vai conseguir. Então, essas crenças podem atrapalhar na área profissional, podem atrapalhar na área conjugal. Então, pode ser uma pessoa que tem uma baixa autoestima,
porque acha que não é amado e fica, às vezes, sendo muito subserviente ao marido, porque é uma pessoa que tem essa baixa autoestima que foi formulada lá no passado. Ou pode ser uma pessoa que, na relação conjugal, age com agressividade, ou que não fala sobre seus sentimentos, porque esses sentimentos sempre foram reprimidos no passado. E essas crenças podem ser também sobre a relação com a criança, né? Então, é isso que eu queria falar também com vocês hoje, sobre como a gente formula essas crenças com relação à forma como a gente enxerga a infância, como a gente enxerga que a criança deve se comportar, ou então como nós devemos nos comportar enquanto adultos. E a origem dessas crenças, mais uma vez, está no nosso passado, na nossa história de vida, em tudo que a gente viveu. O objetivo hoje aqui é que vocês entendam tudo que ocorreu no seu passado, mas para que a gente não replique isso. Não fique sempre passando de geração para geração. Tudo que aconteceu com a gente acha que é a única coisa que a gente conhece, então a gente acaba replicando essa forma de educar com as crianças hoje. Então, vai passando de geração para geração, todas as dificuldades também. Mas a gente pode quebrar esse ciclo agora, se a gente tratar as crianças com mais respeito, com a educação mais respeitosa. Certo? E o objetivo hoje é de prevenção. Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês. Então, vamos ver agora a influência, né, dessas nossas crenças que foram formuladas ao longo da nossa vida, na nossa relação com a criança. Então, vamos ver primeiro as crenças que a gente pode formular com relação a como a criança deve se comportar, né? Então, se você tiver uma crença de que a criança tem que obedecer ao adulto, o adulto é superior à criança, e a criança deve obediência ao adulto. Se você tiver esse tipo de crença, que só a criança deve respeitar o adulto, mas o adulto não deve respeitar a criança, no momento que tiver algum conflito em que a criança não te obedece, que ela não quer fazer aquilo que você está pedindo, não quer cooperar com você, você pode pensar, que ousadia, como é que pode uma criança me respondendo? Então, na hora, só vem um pensamento automático. Mas você não entende que, na verdade, é por causa de crenças que você tem com relação a isso. E aí, aqueles pensamentos podem fazer com que você fique com muita raiva, porque a criança não quer te obedecer, e você queira obrigar a criança a fazer aquilo que você acha que é o certo. Porque você é o adulto, e você conhece mais, e a criança não. E aí você quer obrigar a criança a fazer aquilo. Aí a criança fica com raiva e reage, e aí daí você pode ficar com mais raiva ainda, acaba batendo na criança, ou colocando sentada, obrigada no cantinho do pensamento, ou gritar com a criança. Então você pode ter esse tipo de conduta, mas tudo originada por essa crença, de que a criança deve obediência ao adulto, mas que o adulto ele não precisa respeitar a criança. Um outro tipo de crença que o adulto pode ter com relação ainda como a criança deve se comportar é uma crença de que é só uma fase, isso vai passar. Mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a gente não ensine, com o tempo passa, as crianças crescem. As pessoas que têm este outro tipo de crença podem ser pessoas que, na hora da interação com a criança, pode pensar o seguinte: tadinho, ela só queria esse doce, ou era só um brinquedo, e acabar dando tudo o que a criança quer, porque fica com pena. Então, o sentimento que é ativado é de pena, e o comportamento é de permitir que a criança faça tudo o que ela quer. E às vezes acaba aceitando o desrespeito da criança também. Então, esses adultos acabam permitindo que as crianças façam muitas coisas também que não era para permitir. Vamos ver então agora as situações que podem ocorrer quando a gente tem crenças com relação a como nós adultos devemos nos comportar com relação à criança. Então imagine que você tem uma crença de que para que eu seja uma boa mãe, para que eu seja um bom pai, eu preciso colocar limites no comportamento dessa criança. Porque se eu não fizer isso, ele pode ser o marginal no futuro. Então você pode ter esses pensamentos automáticos. Na hora da interação com a criança, que a criança está te desafiando, você pode ter esse tipo de pensamento. Se eu não fizer nada, ele vai fazer alguma coisa de errada no futuro, pode até bater na minha cara. E aí, movido por esses pensamentos, você pode começar a sentir medo. E movido pelo medo, você pode ter um comportamento desrespeitoso com a criança, de querer obrigar a criança a fazer aquilo que você acha que é o certo. Se você tiver uma outra crença, que é uma crença de que
Eu já passei por isso no passado, eu já fui reprimido, já fui castigado, eu não quero fazer isso com meus filhos agora. Então, as pessoas que têm esse outro tipo de crença são pessoas que, na hora da interação com a criança, podem pensar: eu vou fazer tudo o que meu filho quiser, porque eu não tive isso e eu quero fazer diferente com meu filho agora. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente pode ter um sentimento de mais calma, ainda que a criança te desafie, e você pode acabar permitindo, mais uma vez, que a criança faça o que ela quer. Agora vamos pensar numa pessoa que tem um outro tipo de crença, uma crença mais funcional. Essa pessoa, na interação com a criança, pode ter a seguinte crença: eu preciso me munir de informações. Eu não quero ser autoritária com meu filho, mas eu também não quero ser permissiva. E eu preciso, então, estudar para ser mãe, para ser pai. Deve ter alguma outra forma de fazer as coisas. Então, imagine que você tenha esse tipo de pensamento. E aí você procura informações, e aí na hora da interação com a criança, você já sabe o que fazer. E aí o sentimento que você tem já é um sentimento de confiança. Que você sabe que está fazendo o que é melhor por ela. Que você está agindo de forma respeitosa. Com a criança, mas com você mesmo também. Você está colocando limites, porém de forma respeitosa. Aí, nesse caso, o seu comportamento pode ser um comportamento de ser firme e gentil ao mesmo tempo com a criança. Então, são essas formas que a gente tem de enxergar a interação com a criança. Mas cada pessoa vai ter uma forma diferente de enxergar isso. Tudo é originado pelas suas crenças lá do passado. Mas, de acordo com a forma com que a gente enxerga, a gente vai agir de formas diferentes. Então, essas crenças, elas são inconscientes. A gente não tem muito acesso às nossas crenças. A gente só tem acesso, mais facilmente, aos nossos sentimentos. Então, quando a gente vê, a gente já está com muita raiva, ou muito triste, ou ansioso. Então, os sentimentos são mais fáceis de ser acessados. Eles são como um GPS para a gente, uma bússola. E aí, a gente entendendo quais são os nossos sentimentos, a gente consegue acessar os nossos pensamentos. Então, a gente faz o sentido inverso para o autoconhecimento. Então, a gente primeiro começa do sentimento, para depois observar os nossos pensamentos, e aí a gente pode tentar acessar as nossas crenças. Porque as crenças, como eu já falei, elas são inconscientes. Então, é como se fosse um grande iceberg, e que a gente só consegue olhar a parte que está ali, né, visível, que são os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, isso a gente tem acesso. Mas as nossas crenças, elas estão submersas, porque elas são inconscientes, mas elas estão ali. Então, com essas informações que eu estou dando para vocês, vocês podem modificar também as suas crenças. Antes existia uma ideia na psicologia de que as crianças aprendiam tudo até os 7 anos e depois disso a personalidade da criança estava fechada e ali seria aquilo pelo resto da vida. Mas isso não é verdade. A psicologia é uma ciência nova, mas ela avançou muito rápido. E hoje a gente já tem outras informações. O que a gente sabe hoje é que as crianças têm uma janela de oportunidade até os 6 anos. E nesse período ela está formando várias sinapses. E com isso ela consegue absorver muito mais facilmente as coisas. Então por isso é que durante esse período até os 6 anos é que a gente tem que passar as melhores informações para as crianças. Para que elas formulem crenças mais funcionais, mais adaptativas. Mas isso não significa que depois dos 6 anos está tudo perdido. Porque o tempo todo a gente está aprendendo. Então a psicologia também hoje entende as coisas dessa forma. Então o tempo todo a gente está aprendendo coisas novas. Mesmo que seu filho seja maiorzinho, já tenha 7, 8 anos, ainda assim a gente pode modificar a nossa forma de conduzir as coisas para que essas crianças sejam beneficiadas. E até nós adultos também. Se hoje vocês passam por algum tipo de dificuldade e agora, de acordo com o que eu falei, vocês já entendem mais o porquê disso tudo, não significa que está tudo perdido. Vocês podem formular sempre novas crenças, de acordo com informações novas que vocês têm. Então esse é o meu objetivo aqui hoje, que vocês tenham esse autoconhecimento, que vocês entendam melhor como vocês funcionam, para que vocês possam agir agora diferente com suas crianças. Porque vocês podem entender os prejuízos que vocês tiveram para quebrar esse ciclo e não repetir tudo isso. E fazer agora diferente com as crianças, para que as crianças sejam mais beneficiadas com essas crenças novas que vocês estão formulando. E com a forma também como vocês vão se comportar. Então eu vou falar agora para vocês algumas recomendações que eu tenho, né, enquanto psicóloga,
para que vocês possam agir de uma forma mais funcional com suas crianças, de uma forma mais respeitosa. E com isso, vocês também formulam crenças também mais respeitosas, crenças mais adaptativas para suas crianças. Então, em primeiro lugar, vocês precisam perdoar os seus pais. Se vocês viveram situações como essas no passado. Então, às vezes as pessoas relatam situações como essas e demonstram que tem muita mágoa. Mas a gente precisa entender que nossos pais eram de uma outra geração. Antes eles não tinham as informações que a gente tem hoje. Então, como eu falei, a psicologia é uma ciência muito nova. Hoje a gente tem essas informações, mas até então não tinha, né, nas gerações passadas. Então os pais estavam tentando fazer o melhor que eles podiam. E às vezes até melhor ter tido esse tipo de educação do que o permissivo, porque às vezes o permissivo traz até muito mais prejuízos realmente. Então quando a gente não tem ferramentas respeitosas, é melhor utilizar essas, ainda que não sejam as adequadas, do que nenhuma, do que deixar a criança fazer o que quer. Mas se a gente tem ferramentas respeitosas, se a gente tem possibilidades mais funcionais para usar com a criança, por que não usar, né? Então, é essa a proposta que eu tenho para vocês. Então, em primeiro lugar, respeitar a criança, perdoar os seus pais, lembrar também que, na verdade, essas crenças não são formuladas só pela interação com o seu pai, com sua mãe, mas por todas as pessoas mais íntimas que cercam a família. Então, a relação que tem com a avó, com o avô, com o tio, com amigos mais próximos que frequentam a casa, a interação com o professor, com os colegas da escola, os pais do colega da escola que são mais próximos, que interagem também com essa criança. Então, observando a interação no dia a dia, a criança está o tempo todo formulando crenças. E essas crenças, como eu já disse, são sobre si mesmas, sobre o mundo, como o mundo deve funcionar, e sobre o futuro. Então, vocês agora que são adultos, se vocês percebem que vocês têm alguma dificuldade dessas, talvez seja necessário vocês procurarem terapia também, se for o caso, se estiver incomodando muito, para que vocês possam formular novas crenças. Uma outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é com o que a gente fala para a criança, principalmente os pais, porque são as figuras mais importantes na vida da criança. As palavras têm um poder muito forte. Então, o que a gente fala faz com que a criança formule crenças a respeito de si mesmas. Já o que a gente faz, a forma como a gente se comporta, faz com que a criança se formule crenças e regras a respeito do mundo, de como as coisas devem agir, sobre regras sociais, como ela deve se comportar. Então, se a gente fala para a criança, você é um irresponsável, você é preguiçoso, você é uma pessoa, é um desastrado, você quebra tudo. Quando a gente fala você a criança acredita que realmente ela é. E se ela ela não tem nada para fazer, ela não tem o que mudar. E aí, quando ela quebra alguma coisa, ela até pode fazer o comentário, eu quebrei porque eu sou desastrada. E se conforma com aquilo. E, na verdade, ninguém é nada. A criança pode ter tido um comportamento desastrado naquele momento, é uma coisa pontual. Então, a gente precisa separar a criança do seu comportamento. Eles não são a mesma coisa. Então, quando a gente separa, a gente pode dar a oportunidade da criança se comportar diferente em outro momento. E modificar, e melhorar, evoluir, de acordo com as instruções que a gente pode estar dando o tempo todo, para ajudar a criança a melhorar seu comportamento. Mas se a gente rotula e fala que ela então a criança acaba acreditando naquilo e realmente ela vai acabar levando aquela crença para o seu futuro. A gente precisa também ser muito tolerante com a criança, ter muita paciência, eu sei disso, eu sei que é um desafio a educação, mas no momento em que você não estiver suportando, for necessário, tiver alguma discussão com a criança, é melhor você dar uma pausa, sair um pouquinho, beber uma água e respeitar o tempo da criança. A gente não precisa corrigir a criança naquele momento. Então isso é uma outra crença disfuncional que a gente tem. Uma crença de que se a gente não corrigir naquele momento, então depois a gente não pode corrigir mais. E aí você vai acabar sendo permissivo. E não é verdade. Você pode sim respeitar o tempo da criança. Quando é um adulto, a gente não respeita. Se a gente discutir com o marido, com algum amigo, a gente não respeita o tempo daquele adulto, de que ele precisa às vezes se acalmar para depois conversar. Então por que com a criança tem que ser diferente? Por que a gente tem que obrigar a criança a ouvir você naquela hora? Não precisa ser assim. A gente pode respeitar o tempo da criança, esperar ela se acalmar, e aí depois você chama a criança quando ela estiver mais calma e conversa. Então essa coisa funciona muito.
Quando eu e meu sobrinho tinha algum comportamento, às vezes desafiador, aconteciam situações em que às vezes eu dizia para ele, olha, tá vendo que você está muito nervoso e que agora você não está conseguindo conversar. Então eu vou respeitar o seu tempo, eu vou esperar um pouco, quando você estiver mais calmo, você me chama e a gente conversa, tá bom? E aí era muito engraçado, porque depois ele chegava e falava, Titiaia, eu quero falar agora. E aí vinha, e a gente conversava, e eu explicava para ele que tinha outra forma dele agir. Então a gente pode esperar o tempo da criança, a gente precisa obrigar a criança a falar naquele momento. E aí, com isso, a gente vai ser mais respeitoso com a criança também. A gente pode também mostrar para a criança que seus comportamentos, eles têm consequências. Então, imagine uma situação em que tinha uma mesa de doces, né, no aniversário, e que a criança empurrou a outra, porque queria chegar mais próxima da mesa de doce e a outra criança estava atrapalhando. A gente precisa entender esse contexto, ao invés de a gente julgar a criança e dizer, você não está vendo que ia machucar outra criança, como é que você faz uma coisa dessa, você é egoísta. Ao invés de a gente fazer isso, a gente pode entender, em primeiro lugar, o que aconteceu, porque às vezes aquela criança está empurrando, porque às vezes até tem um reforço social, os coleguinhas estão rindo, e ela está se sentindo valorizada pelos amigos que acharam engraçado aquilo. Então a gente tem que, na verdade, orientar, a gente tem que dizer, olha, isso que você fez não foi legal, seu coleguinha poderia se machucar, como é que você se sentiria se você estivesse no lugar dele? Então a gente vai favorecer a empatia, fazer com que eles se coloquem no lugar do outro, entenda que poderia ter machucado realmente o colega, pensar junto com a criança, quais seriam as consequências disso, né? Que a criança poderia se machucar, o que ela poderia ter feito de diferente. Então, quando a gente faz isso, a gente conversa com a criança, a gente dá orientações, a gente realmente educa. Quando a gente critica, ou a gente briga, ou coloca de castigo, a gente acha que aquilo dali já é uma punição por si só. E a criança realmente para de fazer as coisas, mas para de fazer por medo, não porque ela entendeu que aquilo era errado. E aí a gente perde a oportunidade de orientar de qual seria o certo. Que a criança só sabe o que ela não deve fazer, mas não o que ela deve fazer. Entende? Então a gente perde muitas vezes a oportunidade de ajudar a criança e orientar nesse sentido. A gente pode também rejeitar alguns comportamentos, né, inadequados, mas não rejeitar a criança. Então, como eu já falei, às vezes a gente confunde tudo, coloca a criança e seu comportamento tudo no mesmo bolo. Então a gente precisa separar e rejeitar apenas o comportamento. E dizer, olha filho, eu te amo, mas aquele comportamento que você teve não foi adequado. Então a gente pode falar também isso para ela. Então, são essas as orientações que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido por que vocês funcionam hoje no mundo dessa forma, vocês agora, enquanto adultos, que vocês entendam as situações que vocês viveram na infância, como isso impactou na sua vida, algumas dificuldades que talvez vocês estejam vivenciando hoje, qual o motivo, né, a origem disso, e que vocês possam agora, entendendo, formular novas crenças, melhorar não só a sua vida enquanto adulto, mas quebrar esse ciclo para formular crenças positivas para as crianças, para que as crianças não precisem passar por essas dificuldades que talvez vocês estejam passando hoje, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês agora, eu vou deixar 10 minutinhos que vocês coloquem nos comentários se vocês têm alguma dúvida com relação a esse tema de hoje, tá certo?